Isso é uma história de secessão. Ao conceder cartas de terras exclusivas a empresas privadas para incentivar a vinda de lucro e glória para a coroa, vindos da nova terra que é em grande parte incerta, desconhecida e não mapeada, os monarcas britânicos gostavam de escrevê-los grandes e vagos. Da rainha virgem, Elizabeth I, a primeira colônia foi nomeada Virgínia. Mas esse investimento falhou. Falhou demais. Após seu abandono, Virgínia permaneceu em nome apenas. A Inglaterra já havia sofrido danos suficientes do paraíso distópico aventureiro canibal Roanoke. Então foi necessário um novo par de olhos e um Stuart, James e VI, isso é apenas uma pessoa, para deixar o ego de lado e ter apenas uma cidade nomeada com seu nome ao invés de um continente. Os primeiros esforços sérios foram após os franceses e os espanhóis terem chegado décadas antes. Até os suecos e os holandeses tinham uns fortes nessa época e dessa vez, funcionou. Embora as riquezas de Eldorado não fossem encontradas na Baía de Chesapeake, as riquezas encontradas no solo eram igualmente grandes. O tabaco, o índigo e o arroz podiam todos serem cultivados e vendidos. Mas a política econômica do Império Britânico só permitia a venda fácil de produtos por dentro do império. Este mercantilismo, como essa política era conhecida, ainda era suficiente para tornar alguns proprietários de terras ricos e poderosos. O que tornou a ideia de ter mais colônias ainda mais atraente apesar de suas restrições. Cada nova carta foi esculpida em terra da que foi da Virgínia. Tanto pessoas comuns quanto investidores se mudaram para o novo continente porque, ao contrário da simples ocorrência de ouro e prata, exige-se mão de obra durante todo o ano para transformar o solo em dinheiro, e a mão de obra não quer ir para alguns lugares. As partes do norte deste continente, com climas semelhantes e potencial de agricultura para a Europa, foi imaginativamente chamado New England, Nova Inglaterra. As partes do sul, no entanto, não eram lugares agradáveis para se viver. As áreas onde a terra era boa para construir e as pessoas não morreriam de doenças tropicais, ou de insolação, ou de um machado na cabeça, era esparso. Mas algumas pessoas não tinham escolha para onde eles iriam. Prisioneiros da Irlanda e da Escócia fizeram uma proporção significativa de trabalho penal para trabalhar nos lugares onde homens livres evitavam. Mas isso não conseguiu cobrir isso. Para uma situação em que a demanda de trabalho é alta e a oferta de trabalho é baixa, o trabalho forçado era muitas vezes uma solução, e a demanda por terra também era alta, não apenas por causa da estrutura desses investimentos que precisava de progresso constante e retornos crescentes, mas também porque muitos agricultores não qualificados esgotaram o solo de nutrientes com monoculturas comerciais. Os assentamentos crescentes entraram em conflito com os vizinhos nativos, Cherokee, Chickasaw e os Shawnee. Esses conflitos produziram prisioneiros de guerra que resolveram o problema do trabalho. Pelo menos até que eles voltavam a morrer e ninguém conseguia descobrir o porquê. Bem, sem problema então. Basta criar um tráfico triangular transcontinental de escravos que também tornará seu produto mais lucrativo para vender no velho mundo. Vitória, vitória, vitória. Agora isso, nunca vai voltar para nos morder. Cerca de um terço de todos os escravos africanos nos primeiros anos do comércio foram para a maior colônia, aquela que começou tudo, Virgínia. Toda essa guerra com os índios e a rivalidade entre os europeus haviam catalisado a Guerra Francesa e Indiana. Parte da Guerra dos 7 Anos, um conflito global anglo-francês cuja vitória deixou a Grã-Bretanha e a Espanha com todas as reivindicações territoriais da França na América do Norte. No entanto, a Grã-Bretanha estava no fundo de um buraco, as relações com os nativos estavam nos níveis mais baixos possíveis. A proclamação da Linha Real de 1763 tinha como objetivo impedir novos assentamentos além das montanhas, agora designada uma reserva indígena, um sinal de paz para os nativos. Mas os americanos haviam sido prometidos terra a qual agora eram negados. A imposição desta fronteira irritou os locais que haviam lutado na recente guerra e agora se sentiram traídos. O assentamento continuou apesar da proclamação, mas não sem dificuldade. O Cumberland Gap, nas montanhas Apalaches, é uma das poucas áreas que permitem a progressão a oeste das colônias costeiras. Este foi um dos pontos onde os assentamentos puderam ser evitados. Então, de repente, Guerra Revolucionária Americana. Os mosquetes americanos mal tinham parado de fumar antes de pegá-los, virar-se e apontar para os britânicos. No Cumberland Gap, o movimento americano agora governava o oeste. 2 outras colônias foram fundadas, o que, para todos os efeitos, permaneceram como parte da Virgínia. Em vez de atravessarem um oceano, colonos agora tiveram que tomar o governo do leste das montanhas e, sendo tudo em um espírito de revolução, não eram fãs do combinado. Sem os franceses para incomodá-los, os rios Ohio e Mississippi em direção ao oeste eram um meio de transporte muito mais fácil para pessoas, animais e plantações do que a estrada precária através do Cumberland Gap para o leste. As áreas a oeste da divisão continental se organizaram e porque o nome Transilvânia já foi tomado, eles escolheram o nome do seu restaurante favorito. Isso se tornou o condado e distrito do Kentucky. E enquanto a Virgínia estava mergulhada na Guerra Revolucionária, um curioso acordo feito entre Kentucky e a Grã-Bretanha aconteceu.
e também com a Espanha. A dupla se ofereceu a reconhecer a independência de Kentucky da Virgínia em troca de a. reconhecer a reivindicação da Espanha à Louisiana e b. ajudar a Grã-Bretanha a terminar a Guerra Americana. Em vez de imediatamente aceitar essas ofertas, Kentucky decidiu usá-los em negociações com a Virgínia para aumentar seu poder, eventualmente, uma vez que a guerra acabou e o Congresso Continental deu lugar à Constituição, abrir o caminho para a plena condição de Estado. Kentucky foi o segundo estado admitido na União após os 13 originais. A população do estado triplicou nos primeiros 10 anos de estado e, assim como sua irmã mais velha Virgínia, começou a chupar o teto da escravidão. Logo, o Distrito de Colômbia, o assento permanente, foi esculpido de terra ao norte da Virgínia. Isso significa que Kentucky passou 20 anos fazendo campanha contra o governo de te debater Virginians simplesmente para concordar com o governo daqueles diretamente ao lado. Na década de 1860, quando os estados do norte se industrializaram, eles construíram canais, ferrovias e fábricas, e abrigaram milhões de imigrantes europeus com diferentes opiniões políticas de um século antes. No sul, porém, as coisas permaneceram como nos velhos tempos. A economia do sul ainda era largamente baseada na agricultura. Essa divisão política seguiu a geografia, economia e demografia. Não apenas com base no norte e sul, mas também no urbano-rural. A maior questão de contenção era a posse de outro ser humano. Pouco eles sabiam que tratores e máquinas logo substituiriam o trabalho humano nas fazendas. Apesar das diferenças, pessoas poderosas ainda eram ricas e educadas no sul, então eles ainda tinham os meios para fazer uma luta séria, tanto nas políticas quanto, eventualmente, no campo de batalha. Os vastos recursos de ambos os lados neste debate crítico significavam que eles tinham os recursos para lutar uma das guerras mais brutais da história até aquele ponto. Kentucky e Virgínia, sendo rurais e do sul, obviamente escolheram o lado dos confederados. Mas, como estados fronteiriços no conflito, eles não foram totalmente à guerra. Ambos tinham governos dissidentes declarando lealdade ao lado oposto. O governo eleito do Kentucky ficou com a União, enquanto o governo dissidente escolheu o lado confederado. No entanto, a Virgínia foi totalmente ao sul, até mesmo hospedando a capital da Confederação. O inevitável governo dissidente declarou lealdade de volta aos Estados Unidos e montou a capital dele além das montanhas em uma área que eles chamaram de West Virginia, Virgínia Ocidental. Os colonos de Canava, a oeste dessas montanhas, eram em grande parte europeus e definitivamente não proprietários de escravos. Vindo de um caminho diferente através das montanhas do que os kentuckianos deste lado, eles também foram orientados economicamente para o interior com a indústria florescente. Estavam mais ligados a cidades como Cincinnati, Pittsburgh ou Baltimore do que ao resto da Virgínia. As ferrovias simplesmente não seguiram esse caminho. A indústria, que foi tão revigorada nos estados do norte, também recebeu atenção e atividade na economia de manufatura e mineração do estado montanhoso. A guerra civil estava danificando Os fundadores não queriam que os estados se dividissem constantemente, então a Constituição proibiu a criação de novos estados a partir de estados existentes sem permissão. Mas a União precisava virar mais um dedo para o rebelde Virgínia, e não tinham 3 mãos. Então, Canava foi convidado para o rebanho sob uma condição: mudar o nome. O lascivo Canava, reconhecido agora como o governo legítimo da Virgínia, foi autorizado a se dar permissão para sua própria criação sob o nome bastante literal de West Virginia. Para que a pequena quantidade de proprietários de escravos concordasse com essa secessão na admissão do novo estado, o governo federal permitiu que eles tivessem escravidão, derrotando todo o ponto de todo o exercício, mas isso mudou no ano seguinte, então tudo ficou bem. Um corte do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em 1869 declarou que a secessão unilateral de um estado da União era ilegal e que as declarações confederadas, aos olhos da lei americana, nunca tecnicamente haviam acontecido. Kentucky, Virgínia e West Virginia são uma história infernal. Uma secessão de uma secessão durante uma guerra de secessão, seguida por outra guerra de secessão, mostrando então uma secessão dupla e outra contra-secessão de uma dessas secessões. Espero que isso deixe tudo claro para você. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda a crescer. E muito obrigado, eu sou Gils Petsnais e esse é o Bom pra Cabeça.